os Atos dos Apóstolos, segundo algumas pessoas, não está errado, não. Deveria ser chamado Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, ou Atos do Espírito de Cristo através dos apóstolos. E a grande verdade é que os atos do Espírito de Cristo ainda estão sendo escritos. Ainda estão sendo escritos. Quem está escrevendo o livro dos Atos do Espírito de Cristo nesse mundo? Quem? Quem está escrevendo? Diga assim. Chama para você a responsabilidade. Eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo os atos de Jesus na história de hoje. Eu estou escrevendo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu estou escrevendo. Você, meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo. Você que vai caminhar com o Senhor ao longo de toda a sua vida. Você está escrevendo os atos do Espírito Santo nesse mundo. Até o dia que Jesus Cristo voltar, ou até o dia que nós fomos chamados. Espero que Jesus Cristo volte a sermos chamados. Mas nós estamos escrevendo. Então, lembre disso. Então, quando terminarmos, quando sairmos daqui, nós vamos ter a nossa ceia comunitária, e aí você vai ter a oportunidade de dizer: pode contar comigo. Pode contar comigo para servir ao Senhor junto. Certo? Você trouxe o seu celular? Trouxe o seu celular? Está com o seu celular aí? Quantos estão com o celular aí? Seu celular está ligado? Não? Está ligado? Desliga. Daqui a pouco você vai ligar. Por enquanto não. Mas daqui a pouco nós vamos usá-lo, certo? Daqui a pouco nós vamos usá-lo. Já fizemos isso outras vezes. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra, Senhor. Eu fiquei igual a minha vida. Estamos com vidas iguais, né? Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor entre nós. Queria te pedir para curvar sua cabeça nesse momento, um momento de oração. Peça, por favor, ao Espírito de Cristo, Espírito Santo, Senhor, que comunique com o meu e com o seu coração as palavras de vida que Ele quer trazer para nós nessa hora. Por favor, curva sua cabeça, coloque-se diante de Deus, coração receptivo e aberto para ouvir a voz do Senhor no seu coração. Curva sua cabeça e vamos lá. Agora em silêncio. Senhor bendito, nessa noite em que na nossa cidade os fogos de artifício são um grande espetáculo, nós queremos te pedir, Senhor amado, que nesse tempo em que nós estamos reunidos aqui, não haja nenhum espetáculo senão a beleza da tua presença. Nós desejamos realmente, estando juntos aqui, rompendo o ano juntos, nós desejamos experimentar a alegria imensa de sabermos e de percebermos que o Senhor está aqui entre nós, falando para os nossos corações, nos trazendo a Tua palavra, nos instruindo para a vida que o Senhor tem reservada para nós, para a frente dos nossos dias. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que está aqui, cada vida preciosa que escolheu passar esse momento que é simbólico mesmo, Senhor. Porque o dia de amanhã será um dia de 24 horas como o de hoje, se o Senhor não voltar amanhã. Nós teremos atividades, tivemos hoje, talvez um pouquinho mais descansados por ser um feriado, mas nós queremos te agradecer que o Teu Espírito Santo moveu os nossos corações para estarmos aqui, para nessa hora
não nos deslumbrarmos apenas com aquele lindíssimo espetáculo de fogos de artifício lá na praia de Copacabana, mas para juntos dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor e dizer: o Senhor é o grande protagonista da vida. O Senhor é o dono de tudo. E é diante do Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, é que nós nos prostramos com gratidão pelo ano que vai terminando e com grande esperança pelo ano que vai entrar. Agradecemos. E nossa expectativa é que possamos juntos aqui receber do Senhor a mensagem da Tua Palavra e ouvirmos juntos a Tua voz. Temos a santa alegria de ouvir a Tua voz, a nos conduzir, a nos desafiar, a nos ensinar, a nos unir, a motivar o nosso coração e nos fortalecendo para uma vida próxima do Senhor desse ano que vai entrar. Muito obrigado. Queremos ouvir o Senhor nos falar, todos nós queremos ouvir o Senhor nos falar, não uma voz humana, mas a voz do Teu Espírito a falar para cada um de nós. Ouvimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para apagar a fotografia. E, bom, isso não é novidade para ninguém. Hoje é o dia 31/12/2014. Essa data, como todos os anos acontece, é uma data muito significativa para as pessoas. Uma data em que as pessoas fazem aquelas promessas, aqueles compromissos. Mas eu não queria falar sobre as coisas que a gente tem como expectativa para o ano que vai entrar. Mas eu queria que a gente falasse sobre a necessidade que a gente tem de não adiar as coisas importantes da vida. Nessa semana eu recebi não. Não sei se a gente fala recebi, porque dentro do Facebook te vê, né? Te vê. Não é especificamente para a gente a mensagem, a não ser que seja lá naquela parte de inbox. Mas eu, dentre os meus amigos, essa pessoa é amiga mesmo, é conhecida, não é apenas uma amiga virtual, uma ovelha da Ilha do Governador. Ela postou um comentário que me surpreendeu, assim como ela ficou surpresa. Ela falava sobre um amigo dela, um colega de escola. Me perdoe nessa hora, vou contar uma história triste para você. Um colega de escola, que ela estudou, um rapaz jovem, né? 30 anos, mais ou menos 30 anos, bem pequeno. Há pouco mais de uma semana, começou a sentir uma crise de labirintite. E foi ao médico para saber. Quem tem labirintite sabe como é incômodo, né? E foi ao médico. E examinando os exames que precisou fazer, ele descobriu que o que ele tinha não era labirintite. Ele tinha um tumor cerebral, cerca de 6 centímetros. Depois que ele descobriu, ele viveu mais 3 dias. Tempo de se despedir da sua família. E deixou uma criança pequenina, filho pequeno. E isso me chamou muita atenção. Como o fato de que nós adiamos as coisas, nós fazemos projetos e perspectivas para o ano de 2015. Mas o apóstolo Tiago, ele diz que nós somos realmente, porque nós podemos fazer planos, porque a nossa vida é como uma neblina que logo se dissipa. Nós deveríamos dizer: se Deus permitir, nós faremos isso, faremos aquilo. O que acontece, queridos e queridas, é que nós temos a tendência de fazer planos sempre para o dia depois de hoje. Já percebeu isso? Nós adiamos as coisas que precisam ser feitas. Eu padeço disso. Talvez você seja
um amigo, uma amiga de procrastinação. Nós padecemos disso. Por isso eu digo para você, eu não queria hoje falar sobre planos para 2015, mas eu queria falar com você sobre a urgência do hoje, sobre a necessidade de não adiarmos aquilo que Deus quer que a gente faça, aquilo que a gente sabe que é essencial para a nossa vida. Eu separei na Bíblia alguns versículos, não vamos usar uma passagem bíblica específica, mas eu separei alguns versículos bíblicos que nos chamam a atenção, nos desafiam e nos encorajam a não adiarmos as grandes decisões da vida espiritual. Porque o aspecto espiritual da vida é o aspecto que comanda, que rege todos os outros aspectos da nossa vida. Mesmo para aquelas pessoas que não acham que exista um aspecto espiritual da vida. Mesmo as pessoas que não creem, elas entendem que é o campo das decisões, são as nossas posturas internas, as nossas atitudes internas, as decisões que nós tomamos, aquilo que povoa o nosso mundo interior, que comanda o nosso comportamento. O mundo das ideias, o mundo dos planejamentos, o mundo dos sonhos, as expectativas, isso na verdade comanda as nossas decisões. Nós que somos cristãos entendemos que o campo que comanda a nossa vida interior é o campo espiritual, é a nossa relação com Deus, é nosso envolvimento com o Criador, que é o nosso Pai, que é aquele que está sustentando a nossa vida enquanto Ele achar conveniente. Então o que eu quero ver com você falar expressões bíblicas, textos das Escrituras, que nos dizem de coisas que nós precisamos fazer hoje, coisas que nós não podemos adiar. Por isso, o tema da nossa mensagem é Hoje é o Dia. Imagina quando você viu aí, você já pensou na musiquinha, né? Quando eu entreguei o pendrive lá e falei assim, o nome do arquivo é Hoje é o Dia. Vai começar cada equipe lá atrás vai começar a cantar Hoje é o novo dia. Hoje é o dia. Mas não é apenas o dia de fazer planos para frente. É o dia para ser vivido com sabedoria hoje. Por isso o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos, para que tenhamos o coração sábio. Contar os nossos dias, porque os dias são contados. Salmo 90 fala isso, não é? Acabamos de ler que os nossos dias sobem a 70, quanto muito 80. Mas nós não sabemos a duração dos nossos dias. Por isso o dia que Deus nos deu é hoje. Daí o outro texto, o outro salmo que diz: este é o dia que o Senhor nos deu, nos alegremos nele, vivamos esse dia. Por isso as decisões não são tomadas amanhã. Já reparou isso? As decisões são tomadas hoje. Por isso, algumas passagens bíblicas, algumas verdades que essas passagens bíblicas trazem para nós. A primeira verdade é essa: hoje é o dia de você se lembrar de como Deus tem estendido o seu braço de poder e de amor, e tem te guardado, e tem cuidado de você, e tem sustentado a sua vida. É para lembrar disso hoje, é para ser agradecido hoje, é para olhar para a sua vida e ver que Deus tem cuidado de você hoje. Considere o seu dia de hoje, até a tua jornada até aqui, com muita gratidão, e não só com uma lembrança vaga de coisas agradáveis. O Facebook criou um novo aplicativo. Quantos de vocês têm o ano de fulano de tal? Né? Já viram na sua de amigos no Facebook o ano de... Seu ano já saiu do Facebook? Entendeu? A coisa acontece sozinha ou você que tem que montar? Você que tem que montar ou acontece espontaneamente? Não, acontece espontaneamente. Eu li essa semana de que o criador desse aplicativo,
passou por uma situação super constrangedora, a ponto de ter que ir a público para se retratar. Eu não tentei mexer nesse aplicativo não, mas pelo que eu vi na reportagem, me parece que pelo menos algumas coisas acontecem sozinhas. Talvez você tenha que acionar e aí as ferramentas remotas pegam as suas fotografias, as suas postagens no Facebook e montam como se fosse uma apresentação de fotos. Uma dessas apresentações aconteceu em um cidadão americano, e entre as fotos estava a foto da sua filha, jovem, e no ano de 2014 tinha morrido de câncer. Olhar para trás, para muitas pessoas pode ser fonte de lembranças tristes, lembranças amargas. Mas você, eu não vou me cansar, você vai me ouvir repetir isso muitas vezes, porque eu tenho aprendido isso na minha vida. Quero compartilhar sempre isso com você. Deus te trouxe até aqui, no meio de todas as intempéries, no meio de todas as tempestades. Você tem sido preservado pela mão do Eterno. A mão de Deus tem estado sobre você. Nós todos chegamos aqui por caminhos diferentes. Percorremos o ano de 2014 por trilhas diferentes. Alguns tiveram 2014 repleto de alegrias, de realizações. Outros tiveram 2014 cheio de lutas, dificuldades, de dores. Mas cada um desses caminhos foi um caminho preparado, pavimentado por Deus para nos trazer até aqui. Ele tem nos preservado. Ele, que é o dono da vida, nos manteve vivos até o dia de hoje. Por isso, hoje é o dia para nós sermos agradecidos a Deus. Dizer: Senhor, o Senhor tem me abençoado, tem cuidado de mim até aqui. E Deus fez isso por amor, não por obrigação. Deus não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel era desafiado a lembrar-se disso. Eu trouxe o primeiro versículo bíblico que nos lembra disso. Veja, são 2 versículos. Veja que coisa fantástica esse versículo. Vamos ler juntos? Lembrem-se hoje que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês mesmos viram com seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Isso é Moisés lembrando ao povo de Israel de tudo que eles tinham vivido na caminhada, desde a saída do Egito até a fronteira da terra prometida, que é onde Deuteronômio, que é o cenário de Deuteronômio está acontecendo. Então, você veja só, o que Moisés está dizendo é: a experiência é sua. São as suas experiências com Deus nessa jornada que te trouxeram a esse ponto. Portanto, a gratidão não é do outro. Quando a gente se reúne para celebrar a presença de Deus na nossa vida, não é apenas a presença de Deus na vida do outro. É claro que a gente se alegra com a vitória dos nossos amados, mas a gratidão que Deus espera é a gratidão que brota do nosso coração. São as nossas experiências dadas por Deus, é ao lado do Senhor que nos trouxeram aqui. Há uma história muito interessante no livro de Josué. O livro de Josué é o livro que vem logo depois do texto de Deuteronômio. Quando o povo de Israel agora já não está mais sob a liderança de Moisés, mas está dirigido por Josué, liderado por Josué, eles estão cruzando a fronteira, estão começando as campanhas de conquista da terra de Canaã. A grande fronteira, o grande marco divisório é o Rio Jordão. É o Rio Jordão. No capítulo 3
de Josué, o escritor bíblico narra a travessia do Jordão, quando a arca, a arca da aliança, carregada pelos sacerdotes, vai se aproximando do Jordão. Deus tinha falado para Josué da seguinte orientação para o povo: os sacerdotes vão carregar a arca 1 quilômetro mais ou menos na frente do povo. Vocês fiquem 1 quilômetro para saber qual é o caminho que a arca e os sacerdotes vão fazer com a arca, porque vocês nunca passaram por esse caminho antes. Eu gosto muito de usar essa expressão, porque o ano que vem é realmente um caminho que a gente não passou ainda, mas não sabemos o que nos espera adiante. Mas vocês devem ficar a 1 quilômetro de distância para saber exatamente qual o caminho que a arca vai passar. E a arca, os sacerdotes vão levar a arca e vão ficar parados, e as águas, quando os sacerdotes botaram o pé na beirada do Jordão, as águas se abriram e os sacerdotes pararam no meio do Jordão. O povo todo passou. Mas não é não é isso que me chama a atenção. Qual é a orientação de Deus para Josué? Josué passa. Foram retiradas 12 pedras de dentro do leito do Jordão. Eram 12 tribos de Israel. Cada tribo mandou um homem para levar uma pedra, que era uma grande pedra dentro do Rio Jordão. E Josué diz assim: olha, vocês peguem essas pedras e guardem no alojamento de vocês. Olha o detalhe: guardem no alojamento de vocês. Quando esses homens pegaram cada um pegou a sua pedra e levou para o seu alojamento, Josué foi no mesmo lugar, no meio do leito do Jordão, onde as águas estavam abertas. Ele pegou 12 pedras e empilhou, fez com as 12 pedras um altar. E o texto do livro de Josué diz: olha, essas pedras estão lá até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que o livro de Josué foi escrito. E o que aconteceu com as outras 12 pedras que os homens tinham levado para guardar no alojamento? Quando o povo seguiu, aquele altar que tinha sido construído por Josué no leito do rio, lá ficou, no leito do rio. As outras 12 pedras foram levadas pelos 12 líderes até a cidade de Gilgal. Lá em Gilgal, para onde o povo estava se dirigindo, eles construíram um outro altar com as 12 pedras. Sabe o que isso me chama a atenção? É o fato de que essas experiências com Deus, elas são marcos do nosso passado, mas devem ser levadas conosco para o lugar onde a gente está indo. O nosso coração, ele não é tão agradecido porque a gente só olha as bênçãos como se fossem experiências do passado. As experiências do passado ficaram lá representadas naquele altar construído dentro do leito do Rio Jordão. Mas aquela experiência de ver as águas se abrirem e eles poderem passar a pé enxuto, como a geração anterior tinha passado lá há 40 anos atrás, os acompanhou na caminhada deles, naquelas outras 12 pedras que foram levadas e lá na frente se transformaram num altar lá em Gilgal. Nós somos desafiados por Deus a levar conosco o nosso coração agradecido e a todo dia transformar no hoje, o dia da gratidão, o dia do reconhecimento, o dia da renovação da fé. E Deus nos trouxe até aqui. E quando o dia 1º de janeiro terminar, daqui a 24 horas e 35 minutos, Deus nos deu mais um hoje. Mais um hoje. E é ali, às 11h25 da noite, do dia 1º de janeiro de 2015, que você deve construir o seu altar. E quando chegar às 11h25 da noite, do dia 2 de janeiro de 2015, Deus terá te dado um outro hoje.
E ali será a hora que novamente você se lembrar do Senhor, você olhar para Ele e dizer: Senhor, mais um hoje o Senhor me deu, mais um dia em que a Tua mão me amparou, mais um dia em que o Senhor me dirigiu. Faça o seu coração ser sempre agradecido ao Senhor. Então essa é a primeira lembrança. Hoje é o dia de lembrar-se de como Deus estendeu a sua mão e te trouxe até aqui. E espero que isso aconteça nas próximas 24 horas, para mim e para você. Daqui a 24 horas nós tenhamos o coração igualmente agradecido. Segunda chamada da palavra de Deus para nós: hoje também é o dia de abrir o coração para acolher a voz de Deus. Deus tem nos guiado até aqui. Deus tem nos sustentado. Tanto Ele tem mostrado que Ele é digno de confiança. Ele é digno de nós confiarmos nele para as lutas que vêm ali na frente. Ele é digno de nós confiarmos nele. Se Ele é digno da nossa confiança, se o seu coração quer confiar no Deus que tem se mostrado digno de confiança até agora, então é dia de ouvir a sua voz. Deus não se cansa de falar. Deus não se cansa de nos dirigir. Nós é que às vezes adiamos a abertura do nosso coração. Passagem bíblica que nos lembra isso. Hebreus, se lembrando do Salmo, quando ele diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como no dia da rebelião. Hoje, se você ouvir a voz de Deus hoje, não deixa para abrir o seu coração amanhã, é hoje. Se Deus fala a sua vida hoje, se Deus está te mostrando alguma coisa hoje é a hora de abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração e acolher a palavra de Deus como diretriz para a sua vida. Não é achar bonita, mas é acolher a palavra de Deus para conduzir a sua vida. Veja bem, se você é membro de igreja, nós temos quantos domingos por ano? 52, 53, né? 52. Se você é uma pessoa que frequenta a igreja com regularidade, tirando as suas férias, os domingos que eventualmente você não venha, digamos que você esteja na igreja uns 40 domingos por mês, por ano, digo, 40 domingos por ano, mais ou menos. Tirei 3 meses, não foi isso? É isso, tirei 3 meses. Não estou liberando para você fugir da igreja 3 meses não, hein? Só para o cálculo médio. Bom, se você vem à igreja 40 domingos por ano, se você vem em apenas um culto e não frequenta nenhuma outra reunião da igreja, você ouve a palavra de Deus pelo menos 40 vezes ser pregada para você. Pelo menos 40 orientações da Bíblia chegam ao seu coração, aos seus ouvidos todo ano. O escritor, pastor presbiteriano, norte-americano, John Ortberg, escreveu um livro em que ele faz um questionamento muito interessante. Ele diz: por que será que nós ouvimos tantas escrituras e mudamos tão pouco? Por que será que nós, domingo após domingo, ouvimos a pregação da palavra e quando olhamos para a nossa vida em retrospectiva, nós percebemos que parece que a nossa caminhada cristã não avançou como poderia ter avançado? Sabe por quê? Porque nós adiamos ouvir, acolher a palavra de Deus. Nós chegamos, ouvimos a palavra, achamos a palavra admirável, não no uso da pregação, mas as verdades das Escrituras. Mas
mas parece que nós adiamos o acolhimento interno, radical das verdades da palavra de Deus. Por isso, a exortação do escritor de Hebreus: se hoje você ouve a voz do Senhor te falando alguma coisa, não endureça seu coração, acolha, não diga para Deus: hoje estou de folga, o Senhor volta amanhã, por favor, viu? Não fale assim para Deus. Acolha a palavra do Senhor. Então, se Deus é digno de confiança, nos trouxe até aqui, Ele é digno de que abramos o coração para acolher a sua palavra. É para fazer isso hoje, não é para deixar para amanhã. Além disso, uma outra verdade bíblica, uma outra orientação da Bíblia, ela nos diz que hoje é o dia de assumirmos outras atitudes no nosso coração. Segue uma gradação na nossa vida. Deus se mostra confiante. Nosso coração reconhece que Deus estendeu o seu braço forte e nos trouxe até aqui. Se mostrou digno da nossa fé, da nossa confiança. Nós, então, devemos hoje abrir o nosso coração à sua palavra. E uma vez acolhendo a palavra do Senhor, lá dentro de nós, onde nós tomamos as nossas decisões, na nossa mente, que poeticamente é chamado de nosso coração, o centro das nossas decisões, nós precisamos assumir outras atitudes. Não a atitude de adiarmos, não a atitude de protelarmos as nossas decisões, mas tomar uma decisão. Sabe, o Salomão diz que existe uma coisa com a qual a gente deve se preocupar e dar o máximo de atenção, mais do que qualquer outra. Essa coisa é o nosso coração. Porque no centro das decisões, dali que vem as saídas da vida. A nossa vida é conduzida pelas decisões que tomamos dentro. Por isso Salomão diz para mim e para você: olha, toma cuidado, cuida do seu coração, olha para ele e toma as decisões certas dentro de você. Por isso a decisão que eu queria propor para vocês, a nova atitude no coração, a decisão interna a ser tomada, é tão conhecida de todos nós. Escolher quem vai comandar a sua vida. Fazer a escolha definitiva, decisiva, de quem vai comandar a sua vida nos hojes que você terá. Por enquanto, você e eu só temos um hoje. Não sabemos quantos hojes teremos. Mas a escolha de quem vai comandar a nossa vida tem que ser tomada hoje. Josué nos ensina isso, nessa passagem tão conhecida. Se não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem servir é para ser decidido hoje, porque nós não sabemos se teremos um outro hoje, senão esse que o Senhor está nos dando. Atitudes do coração, atitudes corretas, escolher quem vai dirigir a sua vida. Parar de brincar de ser cristão, de ser cristã, mas permitir que o dono de tudo conduza a sua vida, se é isso que você deseja. Se é isso que você deseja. Ninguém tem o poder de tomar essa decisão por você. Só você pode fazer. Josué disse exatamente isso. Josué foi de uma sabedoria fantástica. Eu peguei apenas pedaços desse versículo muito grande. Ele diz assim: se não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Ou aos deuses lá do Egito, ou aos deuses dos amorreus. Escolham outro Deus, escolham. O Josué fala é um tom de ironia. Ele diz: escolham outro Deus. Se Deus nos serve, se o Senhor nos serve, escolham. O que acontece é que você não pode ficar adiando, porque se você não escolhe o Senhor, você escolhe uma outra coisa. Josué diz: eu fiz a minha escolha hoje. Eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Na verdade, Josué já tinha escolhido seguir ao Senhor. Josué já tinha escolhido. Mas por que ele diz aquilo naquela hora? Porque nós precisamos repetir essa escolha todos os dias. Todos os dias a gente precisa repetir essa escolha dentro da nossa alma. Toda vez que nós desagradamos ao Senhor, nós estamos mudando a nossa escolha. Nós estamos deixando que outro conduza a nossa vida. Por isso, todos os hojes que nós recebemos do Senhor, nós precisamos aprender a escolher a quem nós pretendemos ser. Mas que a decisão de hoje seja a decisão, sendo a decisão pelo Senhor, seja por todos os hojes que Ele lhe conceder. De cada dia, cada hoje, nós precisamos renovar essa nossa decisão. Então hoje é dia de assumir outras atitudes do coração. Não de ficar adiando se vou servir a minha própria vontade ou se vou me entregar totalmente ao Senhor. Entregar a minha vida por inteiro ao Senhor. É a quarta chamada das Escrituras para nós é que hoje é o dia de assumirmos outras atitudes concretas. Se a terceira é assumir atitudes no coração, o que acontece aqui dentro, se transfere para o nosso comportamento. Então, a decisão que nós tomamos, se você diz assim, eu sirvo ao Senhor, isso tem que se refletir no nosso comportamento, Por isso, lembramos uma palavra de Jesus, quando ele diz que a atitude concreta é viver a vontade de Deus na prática. Viver a vontade de Deus na prática. Jesus não foi um teorizador. Ele foi alguém que viveu, encarnou a vontade do Pai. Ele diz ao apóstolo Pedro que ele deixou o exemplo para que siga os seus passos. Então, o chamado de Deus para mim e para você, do próprio Senhor Jesus, está nessa passagem de João, capítulo 9, versículo 4. Enquanto é dia, ou seja, ele estava se referindo naquele momento, ao momento que ele estava vivendo, ao hoje que ele vivia. Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. O que será que Jesus estava se referindo quando ele disse a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar? Até quando o nosso dia vai durar? Até quando o nosso hoje vai durar? Por isso, hoje é o dia de servir a Deus na prática. Hoje é o dia de viver na nossa casa, na nossa família, divinamente. Existe uma expressão que não existe em português, uma expressão em inglês, que quando eu vi aquilo eu achei estranho, se aplicando a pessoas. É a expressão godly. Godly seria algo tipo deusamente, deusmente, né? Na forma de Deus, como Deus faz, seria divinamente. Cada um de nós é chamado a viver divinamente. Somos pessoas de Deus. Se você diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu servirei ao Senhor, essa é a escolha do meu coração, na sua casa, você precisa agir como Deus agiria. Eu, na minha casa, preciso agir como o Senhor agiria. É tomar essa decisão na prática. E aí você vai dizer aquilo que vem na minha cabeça. Eu não sou perfeito para agir como Deus. Mas isso não é justificativa para nós não tomarmos a decisão de agir como Deus quer que a gente aja. Isso não é justificativa. Perdoa a expressão forte que eu vou usar aqui, irmãos. Qualquer pessoa que conhece a palavra de Deus e que sabe que a expectativa do Senhor é que nós vivamos como o seu Filho Jesus e diz, mas isso é Jesus, eu não sou assim. Desculpe, irmão, mas é muita falta de vergonha. É muita falta de vergonha. Porque isso é claro na Bíblia. O
Senhor Jesus nunca exigiu de nós desempenho perfeito. Ele sempre requereu de mim e de você desejo sincero de andar nos seus passos, propósito sério de andar com Ele. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos pessoas com pés de barro, frágeis, mas isso não é justificativa para nós não tomarmos a decisão de viver a vida de Deus no nosso dia a dia. Há poder, irmão, irmã, há poder do Espírito Santo disponível para todo cristão, para toda cristã que deseja viver dessa forma. Há poder do Espírito Santo para isso. Se essa é a vontade de Deus para nós, nenhum de nós pode dizer que é impossível viver como o Senhor Jesus quer, porque cada passo que nós dermos na direção dele, da maneira que Ele quer, Ele vai nos dar graça para vivermos assim. É a promessa dele. E Ele se comprometeu a não sair do nosso lado. Não sair do nosso lado. Não para nos vigiar, mas para nos dar força e graça para andarmos como Ele deseja. Então, irmão e irmã, atitude concreta, importantíssima, é viver a vontade de Deus na prática. Para isso, Ele dá para a gente uma outra ferramenta. Ainda dentro dessa quarta chamada da Bíblia para nós, que nós devemos fazer hoje, no dia de hoje. Outra atitude prática é, na verdade, uma ferramenta que Deus nos dá para que nós possamos viver a sua vontade na prática. Que é isso aqui. É isso aqui. É esse bando de gente falha, nós, que Ele, o Salvador do mundo, Deus em forma de gente, disse que seria o seu povo. Somos nós, irmãos e irmãs. Você olha para quem está perto de você, amigo, chegado, alguém da sua família, e sabe as falhas do seu amigo, da sua amiga, do seu parente, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua irmã. Você sabe as falhas. Você sabe o lado chato do outro, o lado desagradável do outro. Ou ninguém que tem lado desagradável, acho que ninguém que tem lado desagradável. Eu estou sendo uma pleia de anjos, né? Não somos assim. Mas é esse grupo de pessoas imperfeitas que são exatamente os escolhidos de Deus para se apoiar uns aos outros. Nós somos as pessoas que Deus escolheu para nos ampararmos uns aos outros, para nos fortalecermos. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, para, com todas as suas falhas, ser uma grande bênção na vida de quem está ao seu lado. Com todas as suas deficiências, eu com todas as minhas deficiências, somos chamados para sermos o rosto de Jesus na vida dos nossos irmãos. Nem sempre o somos, né? Nem sempre o somos. Somos chamados para ser. Essa verdade é uma verdade clara que o escritor de Hebreus também fala para nós. Queria que você lesse em voz alta comigo esse versículo, né? Nós somos chamados para nos unirmos em santa aliança, para buscar a Deus e nos animar a ficarmos firmes dele, uns aos outros. Veja o que o escritor de Hebreus fala, fale o que ele fala. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Bem, se ele diz cuidado, é porque é possível isso acontecer. Mas ele diz, tome cuidado para que isso não aconteça. Como é que isso é possível? Como é que nós podemos evitar isso? Vem a quantidade do versículo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo
gente acha que para a gente não cair na fé, para a gente não enfraquecer na fé, a gente tem que orar muito, a gente tem que ler a Bíblia muito, a gente tem que ser muito dedicado ao Senhor. Tudo isso é bom, mas o ingrediente essencial que o escritor de Hebreus fala para a gente é que a grande ferramenta para nos ajudar a não cair no pecado são outros pecadores. Outros pecadores. Sabe aquele seu defeito que lhe incomoda tanto? Que você tem consciência que é uma fraqueza da sua vida? Você já compartilhou isso com alguém da sua confiança? E esse alguém disse assim: eu tenho o mesmo defeito? Já aconteceu comigo. Eu compartilhar uma dificuldade minha e outra pessoa dizia assim: Alex, estamos juntos nesse barco, nessa canoa furada, né? Estamos juntos nessa canoa furada. Mas é exatamente na partilha autêntica, verdadeira, é que nós encontramos o elemento mais poderoso que existe no meio do povo de Deus. Que não é a perfeição, que não é a retidão, que não é a correção do nosso comportamento. O elemento mais poderoso que flui no meio dos pecadores que conhecem Deus é a graça do Senhor. E é quando alguém fraco como você, fraca como você, segue a Deus com a mesma sinceridade, com o mesmo desejo de andar nos caminhos de Cristo que você, compartilha contigo as lutas de uma forma inexplicável, misteriosa. Parece que é derramado nessa área toda cheia de fraturas e de lacunas, um cimento da graça de Deus, uma massa da graça de Deus que começa a tapar essas fraturas e aproximar as pessoas e fazer com que as pessoas se identifiquem e se reconheçam umas às outras e se fortaleçam e se tornem companheiros e companheiras de caminhada, de luta, com muita autenticidade, com muita verdade. Naquilo que você é tentada, meu irmão, minha irmã, outros aqui perto de você, não estou falando outros do outro lado do mundo, mas outros aqui perto de você também são tentados, são tentadas. No ponto em que você tropeça, muito mais frequentemente do que você gostaria, outros aqui também tropeçam. E se você tropeça não porque deseja tropeçar, mas por uma fraqueza sua, saiba que há outras pessoas que estão na mesma luta que você. São seus irmãos, suas irmãs, que estão caminhando no mesmo caminho de Cristo, desejando que o Senhor lhes dê a mesma graça, para que possam não tropeçar, mas honrar o Senhor. E é aí que nós nos encorajamos uns aos outros, todos os dias. Nós poderíamos dizer, juntando essas duas expressões, todos os hojes. Podemos nos encorajar todos os hojes, para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Queridos, o inferno conspira. O inferno é muito bonito, viu? Para nos afastar do Senhor. Por isso nós não podemos ficar na passividade. Não podemos ficar deixando para amanhã, como diz lá em Eclesiastes. Quem só fica olhando as nuvens nunca vai semear. Quem fica olhando os ventos, o tempo, nunca vai colher. É para fazer hoje. Esse é o tempo que o Senhor nos dá. Então eu queria que você tivesse com você essa imagem, essas lembranças tão importantes que o Espírito Santo nos traz nessa noite, para que você
Leve você no hoje que o Senhor te deu. A decisão é para ser tomada hoje, não é para ser adiada. Nós vamos ter agora um tempo de oração. Vai ficar aqui na tela. Vou deixar isso aqui na tela. Exatamente para que você possa, na sua oração, seu tempo de oração, olhar para isso e pensar o que você precisa fazer hoje. Qual é a sua lembrança? Então, eu disse que você ia usar o seu celular hoje, não disse? Pega o seu celular. O celular, tira foto? Tira foto? Então, pode tirar uma foto desse slide. A ideia é, tira uma foto desse slide para levar com você. Para que você se lembre das decisões a serem tomadas hoje. Das decisões a serem tomadas todos os dias. Todos os dias. O celular já estava ligando, não faz barulhinho, né? Que está desligado, pode ligar e fazer barulhinho. Depois só coloca no modo silencioso. Lembre-se disso. Leve-se com você. São as coisas para serem feitas hoje. Porque hoje é o dia de proceder essas 5 chamadas das Escrituras para nós. Fotografou? Acender a luz? Apagar a luz? Não, apagar a luz para ficar melhor. Ok, melhorou. Melhorou? Você que já é moderna, né? Na hora da mensagem, todo mundo usando o celular. Coloque-se no seu coração como propósito para a sua vida hoje, não amanhã. Hoje ainda tem 9 minutos. Então vamos dobrar os nossos joelhos para orar, colocar diante do Senhor o propósito do nosso coração e logo em seguida nós vamos participar da mesa assim. Se você puder dobrar o seu joelho nesse momento de oração, de confissão de pecados, de consagração da sua vida ao Senhor, faça isso, irmão, irmã, em nome de Jesus.